Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. União de esforços. TCE, Ministério Público de Contas e Receita Federal planejam estratégias para impulsionar a adesão da sociedade ao projeto Destinar. A gente pode chegar a 90 milhões em termos de destinação se considerarmos aí os contribuintes do Estado de Sergipe que fazem a declaração pelo modelo completo. Representantes de órgãos que integram o Pacto pela Educação em Sergipe se reúnem no Tribunal de Contas para debater ações que assegurem os direitos dos alunos autistas que estudam em escolas da rede pública. Se for preciso capacitar, nós podemos treinar todas essas diretoras e como também as professoras. Fiscalização do erário. Conselheiros do TCE julgam mais de 200 processos nas sessões das câmaras e do Pleno na terceira semana do mês de abril. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, o assunto da semana destaca os desafios para garantir os direitos e políticas públicas aos autistas. Priscila Boaventura é convidada do jornalista Messias Carvalho. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou. Representantes de órgãos que integram o Pacto pela Educação em Sergipe estiveram reunidos no Tribunal de Contas de Sergipe. Durante o encontro, foram discutidas estratégias que assegurem os direitos de alunos autistas que estudam em escolas da rede pública. A reportagem é de Juliane Balbino e Mica Neto. O encontro aconteceu na última sexta-feira na sala de reuniões da presidência e fez parte da agenda do TCE em referência ao Abril Azul, mês de conscientização do autismo. Um dos objetivos da reunião, promovida pelo Pacto da Educação, foi debater medidas para favorecer o acesso, a permanência e a aprendizagem de estudantes autistas nas escolas públicas de Sergipe. A primeira medida nesse sentido será mapear os estudantes autistas matriculados nas escolas públicas por meio de formulários que serão enviados pelo Tribunal de Contas para secretários de Educação do Estado e dos municípios. Depois desses dados é que nós vamos fazer. O fórum vai se reunir mais uma vez e dali vamos criar uma política pública para todos aqueles que sofrem, né, principalmente as famílias que não têm, que sabem que a criança está indo para a escola e muitas vezes não está aprendendo nada, muitas vezes não conseguiu desenvolver, né? E o que nós queremos é isso, capacitar. Se for preciso capacitar todos esses professores, nós vamos nos unir com todas as secretarias municipais, com toda a secretaria, todos aqueles que fazem a Secretaria de Estado da Educação, até aqui mesmo no tribunal. Nós podemos treinar todas essas diretoras e como também as professoras. Quando nós tratamos de acessibilidade, não tratamos apenas da acessibilidade arquitetônica, mas da acessibilidade comunicacional e da acessibilidade atitudinal, né? Que é a grande dificuldade que nós temos em relação aos profissionais de educação. O trabalho também vai envolver de forma ativa os conselhos municipais de educação por meio do debate e a normatização de medidas. Trazendo a normatização, a regulamentação e o acompanhamento de tudo aquilo que pode melhorar a atuação dos autistas, né? Que hoje é uma realidade muito presente nas escolas municipais e que possam trazer assim, aquela devida assistência a cada momento em cada cidade. Durante a reunião, os representantes do Pacto também oficializaram a participação no grupo de trabalho liderado pelo Tribunal de Contas, com foco em melhorias no ensino público. Todos os integrantes assinaram o documento e acordaram que nos próximos dias vão definir as prioridades do trabalho que tem como foco garantir ensino digno e de qualidade para estudantes autistas. Continuar essa discussão das demandas educacionais diferenciadas relacionadas ao autismo, tentar ver as prioridades e as boas práticas nessa área para já começar a implementação. Tudo aquilo que faça uma educação de qualidade, uma educação inclusiva de qualidade para todos aqui no estado de Sergipe. E ainda no mês da conscientização mundial sobre o autismo, o TCE também promoveu um amplo debate sobre os aspectos clínicos e jurídicos de quem está dentro do espectro. Acompanhe. O evento reuniu servidores do TCE e público externo no auditório da Escola de Contas na última sexta-feira. A primeira palestrante foi a médica neuropediatra Ana Gabriela Passos,
que explicou como são feitos o diagnóstico e o tratamento do autismo e esclareceu que, diferente do que muitos ainda pensam, o autismo não é uma doença e o conhecimento contribui para diminuir o preconceito enfrentado por pessoas que estão dentro do espectro autista. O que a gente precisa é de mais informação e menos preconceito para a gente saber o que é e como lidar com essas crianças no dia a dia, que hoje em dia a gente aumentou muito a prevalência. Então, 2020, se eu não me engano, era 1 a cada 70 crianças, né? A cada 70 crianças que nasciam, 1 era autista. Essa proporção hoje, a cada 36 crianças, 1 é autista. Então, a prevalência aumentou muito. Então, é importante eventos como esse, né? Para que a gente fale mais do autismo, para que diminuam os preconceitos. A servidora do TCE, mãe atípica e ativista por direitos de pessoas autistas, Priscila Boaventura, encerrou a programação de palestras. Ao falar sobre os direitos das pessoas autistas, ela explicou que assegurar os direitos dos autistas significa garantir qualidade de vida não só para quem está dentro do espectro, mas também para as famílias. Autismo não é doença, mas tem tratamento, tem aquisição de habilidades, tem aquisição de qualidade de vida, não só para a pessoa autista, mas para a sua família também. Educação, só educação transforma. Hoje eu vou até usar uma frase no meu slide, que foi do Ministério Público num processo aqui de Sergipe, que ele diz que a educação é um projeto de felicidade e pessoas autistas merecem também ter esse projeto de felicidade. Então, são direitos que, se você for pensar, são direitos que são para todos, só que necessitam do peso da equidade, de você dar na medida do que aquela pessoa precisa, porque algumas pessoas vão precisar de um pouco mais, outras um pouco menos, mas que todos tenham acesso ao que precisa. Larissa é mãe de Lara, que tem 9 anos, é autista e desde o início do mês estampa todos os monitores do TCE que receberam as cores da campanha Abril Azul. Ao assistir às palestras, ela enfatizou a importância de conhecer o autismo e as dificuldades enfrentadas no dia a dia pelos autistas e pelas famílias. Qualquer forma de conscientização, de mídia, de levar um pouquinho de informação que seja para qualquer tipo de nicho é importantíssimo. As pessoas precisam saber o que é autismo, os níveis de suporte de autismo, as dificuldades que nós enfrentamos dia a dia, com plano de saúde, escola, olhares julgadores na rua, entendeu? Tem todas essas informações, tem que ser levada a todos. Maurício também é servidor do TCE e é pai de Lara, que tem 22 anos e é autista. Ele assistiu emocionado às palestras junto com ela e com a esposa Jussara e classificou a iniciativa do TCE como um trabalho de inclusão que, além de acolher, prepara os espectadores e os pais de pessoas autistas. Muito importante estar em evidência esse assunto e a forma como é tratado pelas autoridades, pelo poder público, é fundamental para que se cresça ao redor desse assunto e se trabalhe em redor desse assunto tão necessário a nível até informativo, educacional. Sempre quando surge esse assunto é de um crescimento fundamental para todos. E para a mãe de autista, sim, é muito bom. Eu tenho um orgulho de cuidar de Lara. Eu espero que outras mães também, outros pais, né, tenham a oportunidade de ter esse conhecimento, porque é sempre bom, né? Sempre tem coisa nova e a gente precisa, dentro desse assunto também, o amor. A família tem que estar junto e a família ter a oportunidade de estar em palestras como essa é sempre um crescimento. E agora a gente destaca a união de esforços para estimular a destinação de parte do imposto de renda para projetos públicos em prol de crianças e adolescentes por meio de fundos municipais e estaduais. O TCE, Ministério Público de Contas e a Receita Federal estão engajados para que a ação seja ampliada em Sergipe. A reunião aconteceu na última quarta-feira na sala de reuniões da presidência do TCE. O delegado da Receita Federal em Sergipe, Edson Fiel, apresentou a conselheiros substitutos e diretores do Tribunal de Contas um balanço da campanha Destina Sergipe, que no ano passado cresceu mais de 70%, mas tem potencial para crescer ainda mais.
foram cerca de 2,2 milhões arrecadados no estado de Sergipe. Um crescimento muito significativo. Mas a gente pode chegar a 90 milhões em termos de destinação se considerarmos aí os contribuintes do estado de Sergipe que fazem a declaração pelo bandeiro completo. O Tribunal de Contas se insere na campanha, se encaixa na campanha perfeitamente como um órgão que pode, de fato, trabalhar junto aos municípios, junto à sociedade sergipana, para que a gente possa convencer e incrementar essa arrecadação tão importante para os vulneráveis sociais. O objetivo da campanha Destina Sergipe é estimular os contribuintes a destinarem parte do imposto de renda devido para projetos sociais voltados para idosos e crianças aqui no estado. Vale lembrar que o contribuinte adere à campanha no momento da declaração do imposto de renda e não tem nenhum custo a mais. Apenas indica parte da destinação do imposto que já é devido. O tribunal pode dar uma dupla contribuição. Tanto os seus servidores e membros podem ajudar nessa destinação de recursos que vão se destinar a criança, adolescente e a idosos aqui no estado de Sergipe, através da declaração do imposto de renda de cada servidor e também através da atuação junto aos jurisdicionados, aos municípios, para que eles criem, onde não há ainda, o fundo da criança e do adolescente e também o fundo do idoso, e a partir daí a gente possa estimular nesses locais também que as pessoas façam contribuição, porque é um recurso que, em vez de ir para Brasília, na Receita Federal, ela vai ficar no próprio local onde as políticas públicas são executadas. A oportunidade que tem, e o tribunal, juntamente com os poderes do Estado, o governo do Estado deve estar envolvido, os prefeitos municipais, porque quem ganha é o cidadão local e do estadual. Ao falar do potencial da campanha, a presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, lembrou que os gestores sergipanos precisam criar fundos da criança e do adolescente e dos idosos para que os contribuintes tenham a opção de aderir à campanha e explicou que o TCE vai estimular esse trabalho. Os nossos conselheiros, eles vão chamar os prefeitos que ainda não criaram fundo para que seja criado até o mês de outubro, para que eles possam ser aptos a receberem no ano de 2025. Então, para isso, nós temos que correr e vamos correr para ajudar na questão do destinar. O procurador João Bandeira de Mello também destacou a importância dos recursos da campanha para Sergipe. Uma boa prática que traz recursos para o Estado, então o Ministério Público de Contas apoia imensamente essa atuação e parabenizar a Receita Federal e o Tribunal de Contas que estão fazendo essa importante conscientização, acho, da população sergipana, para que consigamos arrecadar muito mais recursos nesse sentido. A seguir, a gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, a gente volta a falar sobre autismo numa entrevista especial no quadro Diálogo Cidadão com a servidora do TCE e integrante do grupo Tea Mãe Sergipe, Priscila Boaventura. E depois do intervalo, o TCE na TV volta já. Olá, eu sou Valquíria Miron, jornalista, apresentadora da TV Alés, e minha pergunta para o quadro Coletiva de Imprensa é a seguinte: quais são os tipos de recursos admissíveis no TCE? Então, Valquíria, são 4 recursos administrativos previstos no nosso regimento interno. Temos o recurso de reconsideração, os embargos de declaração, agravo e, finalmente, o pedido de reexame. O recurso de reconsideração pode ser interposto contra a decisão da Câmara ou do Pleno. Os embargos contra a decisão que houver obscuridade, contradição e omissão. O agravo contra decisões interlocutórias, sejam elas monocráticas ou colegiadas. Por fim, temos a ação rescisória. A mesma deve ser considerada como ação autônoma e não meramente um recurso administrativo, podendo ser interposta contra a decisão de mérito transitada em julgado e nos casos elencados no referido regimento. Os conselheiros do TCE julgaram mais de 200 processos na terceira semana do mês de abril. As análises ocorreram nas sessões das câmaras e do Pleno. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 77 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães, o conselheiro substituto Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Na pauta, aposentadorias,
reformas e transferências para a reserva remunerada. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 128 processos. Participaram dos julgamentos os conselheiros José Carlos Felizola e Luiz Augusto Ribeiro e os conselheiros substitutos Francisco Evanildo e Alexandre Lessa, além do procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, revisões de proventos e pensões, recurso de reconsideração, aposentadorias, reformas e transferência para a reserva remunerada. Na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o colegiado julgou 20 processos e 7 protocolos, além de 2 medidas cautelares. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas anuais, representações, ofícios e requerimento. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. Abril é o mês mundial de conscientização sobre o autismo. E a gente volta a falar sobre o assunto, desta vez num amplo debate em nosso quadro Diálogo Cidadão. O jornalista Messias Carvalho conversou esta semana com a servidora do TCE e integrante do grupo TEA Mãe Sergipe, Priscila Boaventura. Na pauta, os desafios para a garantia dos direitos e políticas públicas às pessoas que estão dentro do espectro. Confira. No Diálogo Cidadão de hoje, vamos discutir, já estamos aqui, com a idealizadora de um projeto que não representa necessariamente uma instituição, é um coletivo, assim, que ela definiu, que vai tratar exatamente da pessoa com deficiência, com TDAH. Vivemos no mês de abril, o Dia Mundial dessa luta, pelo reconhecimento, pela valorização do autismo. Falo com a doutora Priscila Boaventura, que é também prata da casa. Então, Priscila, obrigado por participar desse diálogo que é importantíssimo. Primeiro explicar, é o TEA Mãe. Eu vou lhe perguntar se era uma associação, isso não é, uma fundação não é. É uma instituição formalizada, ou é pela natureza e pelo comprometimento das pessoas, né? Mas é um coletivo. Como nasceu essa ideia? É um coletivo, eu sou uma cofundadora desse coletivo, eu e a Leila, que é uma amiga, uma mãe atípica, assim como eu, mãe de um menino autista também. A gente se conheceu nas antessalas de consultórios, de terapeutas, e a gente tem um perfil bem diferente uma da outra, Somos amigas, mas somos bem diferentes. E a gente, conversando ali, e a gente percebia uma necessidade de um grupo de apoio, sabe? Um lugar que a gente se sentisse à vontade para falar sobre temas muito íntimos, muitas vezes, Quando a gente fala de mãe, maternidade, a gente envolve muitos sentimentos. E quando a gente fala da maternidade atípica, ela é atípica mesmo no sentido dos nãos que a gente recebe diariamente. Desde o diagnóstico do meu filho em 2017, ele é autista, eu só ouço não. Acho que 80% do que eu escuto é não. Então, a gente tem que lutar por tudo, lutar por coisas muito básicas. Mesmo que eu não tenha a necessidade, graças a Deus, de lutar pela minha subsistência, por meio de benefícios assistenciais, políticas assistenciais do governo, mas eu luto pela inclusão da minha família na sociedade, eu luto pelo direito à educação do meu filho, eu luto pelo direito à saúde, provavelmente no futuro lutarei pelo direito à inclusão no trabalho. Então, assim, é muito difícil e a gente não tem uma rede de apoio, principalmente a mulher, porque a mulher, quando ela consegue planejar uma maternidade, tem mulheres que se planejam, fazem uma reserva de dinheiro, e falam, vou passar 5 anos sendo mãe, eu vou cuidar do meu filho, ou então ela utiliza os 6 meses da licença, 4 meses da licença maternidade. A maternidade atípica, a gente não tem planejamento, a gente não sabe quando é que a gente vai deixar de ser o suporte mais importante do nosso filho, Ele tem um desenvolvimento diferenciado. Eu não consigo, meu filho vai andar com 2 anos, meu filho vai conseguir ir ao banheiro com 5, não é assim. Então, são mulheres que são invisibilizadas socialmente porque elas estão cuidando dos filhos. E aí, quando a gente principalmente chega nessa questão das políticas públicas, não tem escola para os nossos filhos. Mesmo quando você está na rede particular, não é raro, mas não é raro mesmo, aquelas ligações no meio da manhã, venha buscar porque a gente não consegue mais dar conta, Então, como é que essa mulher vai trabalhar?
Como é que essa mulher vai ter uma vida própria? Então, são mulheres realmente muito invisibilizadas e sem uma rede de apoio. O que nós temos hoje dentro do arcabouço legal? Porque o Brasil tem uma característica muito forte. É um grande produtor de leis, né? Se respeita pouco, se cumpre pouco, se faz valer pouco, mas temos muito, né, de produção legal. O que é que temos hoje de responsabilização, especialmente do poder público? Depois a gente vai voltar à questão do particular. Mas o que é que existe de direitos que precisam ser buscados, que precisam ser implementados? Então, nós temos uma Constituição chamada Cidadã, que é muito boa, é excelente, é um documento muito bacana. E lá no artigo 1º, ela coloca, né, como fundamento, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. Veja, ela não coloca a vida como um fundamento, ela coloca mais do que a vida. Não basta viver, tem que ser uma vida digna. E ela fala da pessoa humana, ela não fala de algumas pessoas, ela fala de toda a pessoa humana. Então, a partir daí, você já entra no que é o fundamento daquela carta, daquela lei maior que nós temos no Estado. Então, e lá tem outros tantos, que a sociedade é responsável pela proteção de crianças, de pessoas com deficiência, inclusão. Então, e as leis que vieram depois também são muito boas. A gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que se aplica à pessoa autista, porque tem uma lei de 2012 que equipara o autismo a uma deficiência para todos os fins legais. Então, toda a política voltada para a pessoa com deficiência é voltada automaticamente para a pessoa autista. E aí, outras tantas leis. E aí, engraçado, porque a gente começa até a repetir leis. Já temos leis repetidas. Vira e mexe, eu vejo projetos de lei, pessoas comemorando. Gente, mas já existe. Já tem aí, né? Já tem, né? E leis até redundantes, dizendo o óbvio, né? Porque muitas vezes é preciso dizer o óbvio, né? Mas a gente tem tudo isso, mas os agentes públicos não conhecem. Falando para essa mãe que precisa, que sente alguma vontade de brigar, ela procura que braços? Olha, é difícil porque a nossa comunidade vive em guetos. É muito difícil um espaço como esse estar aqui falando sobre isso. A realidade da gente é de falar para outras mães. E a gente é expert, a gente é PhD nessa matéria. A gente sabe do que está faltando, a gente sabe todas essas dificuldades que eu estou relatando, nós vivenciamos. Então, a gente não precisa de palestra. E aí, o que acontece? As pessoas não se interessam. É uma barreira atitudinal da sociedade, e eu chamo a sociedade civil, o governo, o Estado, para ouvir essas demandas, né? Então, assim, a gente chega nos poderes, né, nos poderes que têm o poder de fiscalizar, de fazer alguma coisa, e a nossa realidade ainda é muito desconhecida. Quando a gente fala da necessidade, por exemplo, o tratamento do autismo, é um tratamento diferenciado, ele é multidisciplinar, envolve várias áreas, mas ele é eficaz, ele tem comprovação científica. Mas as pessoas não entendem, sabe? Você vai falar, não, essa pessoa precisa de uma intervenção precoce de muitas horas, porque o tratamento adequado para o autismo envolve muitas horas semanais. O meu filho tem uma carga horária de terapia de 40 horas semanais. Pelo SUS isso não existe. Pelo SUS não existe ABA. ABA é a terapia padrão ouro no tratamento, comprovação científica mais do que, né, absoluta em resultados. E isso não existe na rede pública. Não existe. Algumas pessoas dizem que estão fazendo, outras se enganam achando que estão recebendo, mas não existe. Quando a gente pensa em educação, por exemplo, como é que eu posso esperar uma educação inclusiva se nas grades curriculares das graduações do nosso país não se fala sobre isso? No curso de psicologia não tem a matéria autismo, na medicina não tem autismo, na pedagogia não tem autismo. Então eu vou esperar o quê desse Estado enquanto isso não for, né? Então é um problema muito estrutural. Essa é uma luta de vocês agora. Muito grande. Isso. A senhora falou do currículo e eu estava refletindo quando eu falei em conselho tutelar, porque é o agente teoricamente, de maior convivência com a comunidade. Sim. E a educação em si, a sala de aula, o professor, o compromisso da educação, de identificar muitas vezes, porque o autismo, por exemplo, ele tem uma série de níveis, de graus, né? Sim.
E muitas vezes a família parece que não percebe, precisaria de uma outra orientação, talvez a própria escola. E se passa ao largo disso Mas é sobre isso. Se você nunca ouviu falar, se você não vivencia, né? E tem outra coisa, o autismo ele é genético, é comprovadamente genético. Então, não distante daquela criança, aquele aluno autista, já que a gente está falando de escola, não distante dele, o autismo, o pai dele pode ser autista, a mãe dele pode ser autista. Né? Meu filho é autista, eu sou TDAH, meu pai era autista, meu irmão tem investigação de autismo, eu tenho 2 sobrinhos autistas. Então, você vive num universo. Talvez o meu filho não percebesse que ele fosse autista tão cedo se ele não tivesse tido, porque o dele foi um autismo regressivo. Ele era uma criança com habilidades adquiridas, normais, falava, fazia tudo o que os irmãos faziam. Mas em algum momento ele perdeu essas habilidades, ele parou de falar, ele parou de olhar para a gente, ele parou de se comunicar de toda forma com a gente. Então isso chamou muita atenção. Mas se talvez ele fosse um menino que não gostasse muito de socializar, que ficasse mais tempo parado, eu ia dizer, nossa, mas parece o vovô Didi, que era o meu pai. Então, muitas vezes você não identifica porque você tem os mesmos comportamentos, né? Então, assim, e aí como é que um professor vai saber de autismo se ele não vive essa realidade? Se ele não foi apresentado essa matéria na faculdade? Se não tem um curso de especialização? E outra coisa, também não acho justo, e aí nessa hora eu também me solidarizo com os professores, eu também não acho justo que você cobre dele uma competência que não foi dada. Porque, por exemplo, como servidora pública, eu passo no concurso público, passo por um curso de formação, você vai trabalhar com isso, isso e isso. As regras do jogo estão aqui. Imagina que do dia para a noite o meu chefe fala, não, a partir de agora você não faz mais o processo X, vai fazer agora o Z. Sem nenhuma preparação. Entendeu? Porque é isso que está acontecendo nas escolas. Os alunos estão chegando, os diagnósticos estão chegando e o professor ele não recebeu nenhuma orientação para aquilo. Então, eu entendo também. Só que isso não pode ser uma barreira atitudinal do servidor público para fazer o seu serviço, que é de ensinar, que é de acolher, principalmente nessa fase em que a gente está, em que a comunicação hoje é muito fácil, né? A internet tem aplicativos, tutoriais de tudo. Então, não que isso deva ser o melhor modelo, mas a gente também, enquanto sociedade, a gente tem que abraçar a diferença de alguma forma. Mas não caberia, talvez, em função do trabalho que vocês têm realizado, se começar a promover cursos, treinamentos para esses professores em todas as unidades, todas. Estou falando, a gente está falando do poder público como, né, o maior celeiro, né, que abriga estudantes, mas a própria iniciativa privada. Também, com certeza. Né? E, assim, vocês têm desenvolvido esse trabalho? Sim, o nosso coletivo, a gente atua em parceria com outros coletivos, então várias vezes fomos para a escola dar palestras, conversamos com professores, conversamos com pais e mães. O grupo ele nasceu da necessidade de falar sobre direitos, de empoderamento, de acolhimento e empoderamento. Então, eu me coloco muito nesse lugar pelo meu conhecimento jurídico, então eu sempre oriento onde ir procurar ajuda, o que fazer, minhas redes sociais são abertas para falar sobre isso, pessoas tiram dúvidas. Não é uma política pública ainda? Não, de forma alguma, sentido. A gente não tem para onde ir. E a minha sugestão, a minha indagação vai nesse norte, não está na hora de a gente buscar uma política pública nesse sentido, de preparar aqueles que estão na linha de frente? Exato, o que eu assim, foi o que eu falei, a gente precisa furar a bolha de eu só falar para mães eu estou falando porque eu estou falando de mim, mas eu gostaria muito de poder falar com juízes, eu gostaria muito de poder falar com o Ministério Público, eu gostaria muito de falar com os conselheiros, eu gostaria muito de poder falar com quem tem o poder da caneta para de fato resolver alguma coisa. Enquanto isso, eu só posso o quê? Fazer onde meu braço alcança. Então, a gente precisa infelizmente, a gente precisa realmente de um Dia Mundial de Conscientização para que os holofotes, de alguma forma, cheguem até a gente. Ainda há e é muito forte o medo da discriminação. Sim, o preconceito. O medo da gente é o preconceito. Como vencer isso? Só com a informação, né? Exatamente, eu acho que só com informação. Espaços como esse vão mostrar para aquela mãe que está com vergonha, que não sabe o que fazer, que está com medo. O quê? Que eu, por exemplo, tenho um filho autista. Isso, de alguma forma, ela pensa, poxa, eu não estou só. Então, essa é a ideia do grupo de apoio, o grupo, a gente encontrar os iguais, a gente ter uma rede, né, de suporte, nem que seja online.
nem que seja online, porque inclusive a gente, no nosso universo da maternidade atípica, eu falo da maternidade porque, claro que eu conheço bons pais, meu marido é um bom pai, conheço outros tantos que são excelentes, mas é uma maternidade solo, né? 78, alguma coisa dos maridos saem de casa antes da criança atípica completar 5 anos. Então, é muito difícil, por exemplo, veja, o meu filho que teve um diagnóstico precoce, uma intervenção precoce no tratamento, ele ainda tem muita dificuldade de sair, não é para todo lugar que ele vai, ele não fica bem em todas as situações. Então, imagina aquela mãe que não tem acesso a uma terapia, que não tem acesso a uma escola de qualidade. Para ela sair de casa com esse filho é quase impossível. Então, hoje as redes sociais são um suporte muito importante. Esses grupos de apoio online, eles fazem diferença na vida de muita gente. Conhecimento é tudo. Sim. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Que esse nosso diálogo cidadão ecoe nas mentes e nos corações. Com fé em Deus. Muito obrigado. Eu que agradeço. A entrevista que acabamos de exibir, você pode rever no Spotify e também nos recortes em nossas redes sociais. O TSE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.